Olá, tudo bem? Hoje nós estaremos falando sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Do versículo 1 ao 3, fala as mulheres que assistiam Jesus. E Jesus e os discípulos andavam de cidade em cidade, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Também algumas mulheres, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais prestavam assistência com seus bens. Do versículo 4 ao 8, a parábola do semeador. Fala das sementes que caíram das mãos do semeador, e a que caiu em boa terra cresceu e produziu a 100 por 1. Nós somos os semeadores. A semente é a palavra. Deus é o agricultor, que ara os corações, pois ele conhece. Por isso devemos continuar a pregação, a ministração, a propagação do evangelho. E não fazer como Jonas, que julgou o povo em Nínive. E não é esta a nossa função. Deus prepara os corações, meus queridos. E a nossa função é propagar o evangelho. Por isso que eu peço a você que compartilhe os vídeos da leitura da palavra do Senhor, que é esses vídeos que eu gravo, para que eles possam alcançar muitas pessoas que não sabem ler, aquelas pessoas também que não enxergam, que possam ouvir a palavra do Senhor. Do versículo 9 ao 15, a explicação da parábola. Jesus contava histórias ou parábolas para trazer uma nova compreensão à verdade de Deus. As parábolas de Jesus proclamavam o evangelho e ele normalmente as usava quando se via em situações de conflitos. O tema central das parábolas de Jesus era o reino de Deus. Elas envolviam o uso de metáforas que só poderiam ser compreendidas pelos que buscassem seu significado, separando desta forma os ouvintes genuinamente interessados dos indiferentes. A parábola da candeia, do versículo 16 ao 18, ninguém depois de acender uma candeia, cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-o sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E para nós, a luz vence as trevas. Por isso, uma lâmpada não deve ficar escondida, mas colocada de forma a fornecer iluminação. A luz significa vida, trevas, morte. Jesus, a luz do mundo que venceu a morte. Do versículo 19 ao 21, a família de Jesus, que também está lá, gente, em Mateus 12, está em Marcos 3. Jesus fala que sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra. Ele aqui não está invalidando ou rejeitando a sua família, que o procurava. Ele estava aproveitando para falar que todos que o aceitarem fará parte da família de Deus. Jesus acalma a tempestade, do versículo 22 ao 25, também está lá em Mateus 8 e Marcos 4. Jesus entrou no barco e adormeceu, e sobreveio a tempestade, e os discípulos ficaram com medo. E despertaram Jesus para acalmar a tempestade. Mas Jesus perguntou a eles, antes de acalmar a tempestade, onde é que estavam a fé deles. E assim Jesus acalmou a tempestade. A cura do endemoniado Gerazeno, do versículo 26 ao 34, também está lá em Mateus 8 e Marcos 5. Os demônios são expulsos para uma manada de porcos que se precipitaram no despenhadeiro para dentro do lago e se afogaram. Os gerazenos rejeitam Jesus, do versículo 35 ao 39. O pedido de Jairo, nós conhecemos essa história, está do versículo 40 ao 42, que está lá em Mateus 9, no vídeo que eu gravei, também está em Marcos 5. A cura de uma mulher enferma, do versículo 43 ao 48, também está lá em Mateus 9. A mulher que vivia 12 anos com fluxo de sangue, de hemorragia, e tocou em Jesus, e pela fé ela foi curada. Lá no vídeo, Mateus, ele está mais especificado. Também eu tenho uma poesia que está num dos meus vídeos também. Está lá escrito A Mulher do Fluxo de Sangue. E a ressurreição da filha de Jairo, do versículo 49 ao 56. Jesus fala para não temer, crer somente e ela será salva. E também fala que ela dorme. Jesus fala, menina, levanta-te. Talita cum.
Então essa história é maravilhosa, gente. A história, a palavra do Senhor é maravilhosa. É muito importante que a gente entenda a palavra, que a gente leia ou que a gente ouça a palavra do Senhor na sua íntegra, com a sua Bíblia na mão. Tá bom, meus queridos? Que Deus te abençoe.